Olá, bem-vinda, bem-vindo à nossa análise de hoje. Vamos fazer uma viagem no tempo, sabe? Mergulhar numa masmorra romana quase 2 milênios atrás para explorar a segunda carta a Timóteo. É um texto que, assim, muitos comentaristas e introduções bíblicas dizem que é a última carta conhecida do apóstolo Paulo. Sim, é isso mesmo. E é crucial entender, né? Não é aquela primeira prisão de Paulo em Roma, sabe? Aquela que ele tinha uma certa liberdade, em prisão domiciliar. Ah, não era essa. Não, não. Nossas fontes indicam que dessa vez a coisa era bem mais séria. Ele estava numa cela mesmo, fria, úmida, provavelmente na prisão Marmetina, que era um lugar bem terrível, e ele sabia que o fim estava próximo. Nossa, que cenário. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar esse contexto todo, entender a mensagem que era urgente, né? E muito pessoal que Paulo manda para o Timóteo, seu protegido. E descobrir por que essa carta, escrita ali na sombra da morte, ainda fala tanto com a gente. Vamos investigar isso. Para a gente sentir a força da carta, precisamos visualizar o ambiente. Roma, ali por volta de 64, 67 depois de Cristo. O imperador era Nero, e depois daquele incêndio enorme que destruiu parte de Roma em 64, ele precisou achar um culpado, né? E os relatos históricos apontam que ele culpou os cristãos. Exato. E isso foi o estopim, sabe? Desencadeou uma perseguição muito violenta, uma das primeiras grandes perseguições do Império Romano contra a Igreja. A gente tem relatos até de Tácito, um historiador romano, que não era cristão, descrevendo, assim, cenas horríveis. Cristãos crucificados, atacados por feras, queimados como tochas humanas nos jardins do Nero. Que horror! Foi nesse clima de terror que Paulo foi preso de novo, pela segunda vez. E como você disse, as condições eram péssimas. Ele mesmo fala que era tratado como malfeitor, né? Em 2 Timóteo 2, verso 9. Acorrentado. É difícil até de imaginar. As fontes falam dessa prisão marmetina. Parece que era um lugar bem sombrio, que inclusive ainda existe, dá para visitar. E Paulo já não era um garoto, né? Ele se descreve como velho na carta a Filemon. E aqui em 2 Timóteo, ele pede uma capa. Sim, em 4,13. Isso, o que sugere o frio da prisão, ainda mais com o inverno chegando, como ele menciona em 4,21. E talvez o que mais dói, né? Ele fala que se sentiu abandonado por muitos companheiros antigos, como Fígelo, Hermógenes, até Demas. É verdade, 1,15, depois 4,10. E ele diz que na primeira defesa dele, ninguém ficou do lado dele. 4,16. Dá uma sensação de solidão terrível, né? Demais. E ele tinha clareza do que ia acontecer, né? Total. A passagem 4,6 é muito clara. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Como cidadão romano, o mais provável era a decapitação, que era considerada menos humilhante que a crucificação. Um comentarista descreve isso de forma bem forte. Paulo escrevendo à sombra de sua execução. É um contexto de pressão e sofrimento extremos. E é aqui que a coisa fica, assim, muito interessante. Porque apesar de tudo isso, a prisão, o abandono, a morte chegando, o foco principal do Paulo na carta não parece ser ele mesmo. Nem pedir ajuda para fugir, nada disso. A preocupação que pulsa ali é outra. Exatamente isso. A preocupação central é com a continuidade do evangelho, a pureza da mensagem, sabe? E com o futuro da igreja, que para ele estava personificado ali no Timóteo. É para ele que Paulo derrama suas últimas instruções, seu coração mesmo. Falando no Timóteo, quem era exatamente esse cara para quem Paulo escreve com tanta intensidade? Ele chama de amado filho em 1,2. Então, Timóteo era de Listra, uma cidade lá na Ásia Menor. O material que a gente analisou descreve ele como filho de mãe judia crente, a Eunice, e pai grego. A avó dele, Lloyd, também é elogiada pela fé, isso está lá em 1,5. E Paulo destaca que ele conhecia as escrituras desde pequeno, né? 3,15. Ele virou um dos companheiros mais próximos e leais de Paulo. Viajou com ele, ajudou a fundar igrejas, foi enviado em missões importantes. Paulo tinha ele em altíssima conta mesmo,
como a gente lê em Romanos 16 ou 1 Tessalonicenses 3. Interessante. Porque em outra carta aos Filipenses, Paulo fala que não tinha ninguém que se importasse tão de verdade com o bem-estar deles quanto o Timóteo. Filipenses 2, 20 a 22. É um elogio e tanto. Mas, ao mesmo tempo, as fontes também mostram uns traços de personalidade que parecem meio que contrastar com essa confiança toda, não é? É uma ótima observação, é verdade. Apesar dessa fé sincera e do serviço dedicado, Timóteo é apresentado de forma consistente como jovem para as responsabilidades que ele tinha. Paulo mesmo adverte sobre isso em 1 Timóteo 4,12 e depois aqui em 2 Timóteo 2,22. E tem várias indicações de que ele era meio tímido por natureza, talvez medroso. Ah, é? Tipo em 2 Timóteo 1, 7, 8? Isso, e Paulo até precisou pedir para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 16, para tratar ele bem, para ele não ficar intimidado, sabe? E além disso, parece que ele tinha uns problemas de saúde recorrentes, aquela famosa recomendação do Paulo sobre usar um pouco de vinho para o estômago, tá em 1 Timóteo 5, 23. Uma fonte descreve ele como mais inclinado a ser liderado do que a liderar. E foi para esse jovem, que aparentemente era tímido e com a saúde meio frágil, que Paulo entregou a liderança da igreja em Éfeso. Uma cidade enorme, cheia de problema. Ele tinha que lidar com falsos mestres, organizar o culto, escolher líderes. Cara, uma tarefa gigantesca. Por que Paulo apostaria tanto nele, sabe? Especialmente naquele momento tão crítico. Essa talvez seja a chave para entender a urgência da carta. Paulo conhecia as fraquezas do Timóteo, claro, mas ele conhecia principalmente a fé genuína e o coração leal dele. A carta funciona quase como uma injeção de ânimo, sabe? Um chamado final para que Timóteo superasse essas inseguranças e assumisse de vez o papel de líder. Paulo não está só informando, ele está capacitando, encorajando, quase ordenando que ele seja forte no Senhor. Faz todo sentido. E essa mensagem de encorajamento se divide em alguns temas principais, né? Os comentaristas destacam os 4 verbos-chave que resumem um apelo do Paulo, um em cada capítulo. Exatamente. Primeiro, guardar o Evangelho. Está lá em 1,14. Proteger o bom depósito que foi confiado a ele. Segundo, estar disposto a sofrer pelo Evangelho. 2,3, 8,9. Aceitar as dificuldades como parte do chamado. Sofrer mesmo. Terceiro, perseverar na sã doutrina. Isso está em 3, 13 e 14. Principalmente diante das heresias das ideias tortas. E quarto, pregar a palavra. Capítulo 4, versos 1 e 2. Pregar com urgência, com fidelidade, em todo o tempo. Essa ideia de guardar o bom depósito não é só lembrar, né? Parece quase como proteger um tesouro que alguém te confiou. Muda a perspectiva sobre a responsabilidade, não acha? Perfeita colocação. É um termo que lembra a confiança, sabe? Quase como um banqueiro cuidando do dinheiro de um cliente ou um guardião zelando por algo muito precioso. Paulo está dizendo, Timóteo, isso aqui é valioso, não é seu para você mudar. Foi confiado a você. Proteja isso com a sua vida. Isso mostra a importância de manter a mensagem dos apóstolos intacta. E além desses grandes chamados, tem também os pedidos bem práticos e pessoais no final da carta, que mostram o lado humano do Paulo naquela situação toda. Sim, tem sim. Ele pede para Timóteo vir depressa para Roma antes que o inverno deixasse a viagem de navio perigosa. Isso está em 4:9 e 21. Pede para trazer o Marcos, o que é interessante porque o Marcos tinha sido motivo de uma briga feia entre Paulo e Barnabé anos antes, lá em Atos 15, lembra? Lembro, sim. Mas agora Paulo diz que ele é útil para o ministério, 4:11. Mostra reconciliação, maturidade, né? E pede itens pessoais. A capa, como a gente já falou, provavelmente por frio, livros e, especialmente, os pergaminhos, 4:13. A gente não sabe o que eram esses pergaminhos, talvez cópias das escrituras, anotações pessoais, documentos, mas eram claramente importantes para ele, mesmo ali, no fim da vida. Alguns estudiosos comparam a estrutura e o tom da carta a um discurso de despedida, um tipo de texto conhecido na antiguidade, como os últimos discursos de Moisés ou de Jesus. Isso reforça essa sensação de testamento final, né? Sem dúvida. É um líder sentindo a morte chegar, passando suas últimas instruções, seus últimos encorajamentos essenciais para o seu sucessor.
e, por tabela, para as futuras gerações da comunidade que ele ajudou a formar. A carta começa dizendo que é de Paulo apóstolo, 1.1. Mas essa autoria, como acontece com outros textos antigos, já foi questionada na academia, não foi? Sim, teve um debate importante sobre isso, principalmente a partir do século XIX, com a chamada Alta Crítica. Embora a tradição da igreja primitiva, desde os primeiros escritos depois dos apóstolos, e as listas de livros aceitos seja muito firme em dizer que as cartas pastorais 1ª e 2ª Timóteo e Tito são de Paulo, alguns estudiosos levantaram dúvidas. E qual era o principal argumento contra Paulo ter escrito? Bom, o ponto no histórico principal era que a situação descrita nessas cartas, as viagens do Paulo, as pessoas mencionadas, essa segunda prisão não parecia bater com a história contada no livro de Atos dos Apóstolos. Atos termina com a primeira prisão de Paulo em Roma, ali por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Ok, então como quem defende que foi Paulo mesmo responde a isso? A resposta tradicional, que tem apoio em evidências de historiadores antigos como Eusébio, é que o livro de Atos não conta o fim da vida de Paulo. Ele teria sido solto daquela primeira prisão, feito mais viagens missionárias, talvez até para a Espanha, como ele queria, e com certeza para lugares mencionados nas pastorais, como Creta e Macedônia, e só aí ele foi preso uma segunda vez, que é a situação de 2ª Timóteo. Também levantaram questões de vocabulário, estilo diferente e foco teológico diferente de outras cartas de Paulo. E como esses pontos são vistos hoje? Ora, muitos estudiosos argumentam que o vocabulário e o estilo de qualquer autor mudam, né? Depende do assunto, para quem está escrevendo, da época, da vida. E o objetivo aqui era claramente pastoral instruir líderes, o que naturalmente levaria a um foco diferente de cartas como Romanos ou Gálatas, que eram mais para explicar a doutrina. Mesmo assim, temas centrais do Paulo, como a graça de Deus, a salvação em Cristo, a importância da fé, estão todos lá. E sobre a estrutura da igreja, que alguns acharam organizada demais para a época de Paulo, outros lembram que o próprio livro de Atos já mostra Paulo escolhendo líderes, os presbíteros, desde as primeiras viagens. E por que essa questão de quem escreveu importa tanto para quem lê hoje? Importa principalmente porque muda um pouco a forma como a gente se relaciona com o texto, sabe? A gente lê como as últimas palavras diretas, pessoais de Paulo, escritas por ele ou ditadas por ele naquela situação final. Ou lê como um registro fiel dos ensinos e do espírito de Paulo, talvez compilado por um discípulo muito próximo logo depois da morte dele. As duas visões reconhecem o valor e a autoridade da carta, claro, mas a ideia de ouvir a voz do próprio Paulo nas últimas horas dá um peso emocional existencial diferente para a leitura. No geral, assim, muitos estudiosos e a maior parte da tradição cristã continuam achando que as evidências para a autoria de Paulo são mais fortes. Entendido. Considerando então essa forte possibilidade de ser o Paulo mesmo falando daquela masmorra, quais são os grandes temas dessa carta que atravessam os séculos e falam com a gente hoje? Tem vários temas poderosos que continuam super relevantes. Um deles, sem dúvida, é a perseverança no meio do sofrimento. A carta não esconde a realidade da dor, da oposição, do abandono. Paulo não promete vida fácil. Pelo contrário, ele diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em 3.12. O sofrimento é apresentado quase como normal para quem segue Cristo de verdade, sabe? E a resposta não é desistir, mas aguentar firme com a força que vem de Deus. Isso está em 1.8, 2.3. Isso é forte mesmo. No mundo que busca tanto conforto a qualquer custo, essa visão é bem desafiadora. Com certeza. Outro tema fundamental é a centralidade e a necessidade de guardar o Evangelho. Paulo é muito intenso nisso. Diante da ameaça dos falsos mestres, que ele descreve de forma bem gráfica como gente que introduz tagareles profanas, que se espalham como gangrena. Nossa, gangrena. Que imagem. Depósito 1.14. Tem um senso de urgência em proteger a verdade do Evangelho contra as distorções. As ideias erradas não são inofensivas. Elas podem desviar as pessoas da fé. E ele dá uma ferramenta para isso, né? As Escrituras. Exato. O terceiro grande tema é o poder e a suficiência das Escrituras Sagradas.
Naquele trecho super famoso de 2 Timóteo 3, 15 e 17, Paulo lembra Timóteo que as escrituras que ele conhecia desde criança são poderosas para o tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma das declarações mais fortes do Novo Testamento sobre a origem divina e a utilidade prática da Bíblia. Isso nos leva a outro ponto importante que você mencionou, a ideia de passar o bastão adiante. Justamente. Um quarto tema é o legado e a transmissão da fé. Paulo investiu no Timóteo e agora espera que o Timóteo faça o mesmo. O versículo-chave é 2.2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tem uma visão de continuidade aí, uma corrente de discipulado onde a fé e o conhecimento são passados de geração para geração. Não é para guardar só para si. E, por fim, o próprio exemplo do Paulo está em toda a carta, né? Imagino, com certeza. O exemplo pessoal de Paulo é talvez o tema mais palpável. A coragem dele diante da morte, a resiliência apesar do abandono, o foco que não muda em Cristo e no Evangelho, a confiança na recompensa futura, ele fala da coroa da justiça em 4:8. Tudo isso serve como um modelo vivo para o Timóteo e para todos nós que lemos. Ele não pede nada para o Timóteo que ele mesmo não estivesse vivendo ali, na pele. É realmente um chamado muito vibrante à fidelidade, à coragem, a não ter vergonha da mensagem ou de quem a carrega, mesmo quando o preço é alto. E essa ênfase em investir na próxima geração, em passar o conhecimento adiante, nossa, parece tão necessário hoje em dia. Sem dúvida alguma. A carta inteira pulsa com essa urgência de um líder experiente, já no fim da vida, tentando garantir que a tocha continue acesa. Então, 2 Timóteo é muito, muito mais do que um documento antigo. É o testamento final de Paulo, sabe? Um resumo da fé e da coragem, da preocupação pastoral dele, escrito nas piores condições possíveis. Um apelo apaixonado para a gente valorizar, guardar e transmitir o Evangelho. O que me parece fascinante mesmo, e talvez o ponto mais impactante quando a gente reflete sobre essa carta, é a perspectiva do Paulo. No ponto mais baixo da vida dele, objetivamente falando. Preso, sozinho, esperando execução, onde está a cabeça dele? Não está na autopiedade, não está em planos de fuga, não está em lamentação. As últimas energias escritas dele são para fortalecer outra pessoa e para garantir que a mensagem que mudou a vida dele continuasse se espalhando. É uma demonstração impressionante de fé e de propósito. Isso realmente convida a gente a pensar, né? Diante das nossas próprias lutas, das pressões, ou mesmo naqueles momentos de desânimo, onde a gente coloca o nosso foco? O que a gente considera tão fundamental a ponto de se preocupar em guardar e transmitir, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Essa mensagem, vinda direto de uma masmorra romana de quase 2000 anos, ainda tem esse poder de desafiar a gente sobre o que realmente importa. Fica essa reflexão. Até a nossa próxima análise.